Olá, turma. Hoje nós vamos continuar então nossas videoaulas e a aula de hoje vai ser sobre os circuitos de memória e circuitos de funcionamento da memória. Nós vamos entender como a memória funciona e como existe memória com circuitos. Antes de mais nada, é importante vocês entenderem o seguinte: não continue esse vídeo se você não leu o material que eu passei para essa aula. Eu vou gravar essa aula saindo do princípio que todos vocês leram já o conteúdo que eu pedi, que está disponível na semana, e também o conteúdo da semana passada. Então, se você não leu ainda, pare esse vídeo, leia ele e depois assista o vídeo, porque senão você pode ficar muito perdido. Tá bom? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, antes de falar de circuitos de memória, é importante a gente entender o conceito de clock. Tá? Vocês já leram aí sobre o clock, e aqui eu tenho um exemplo de um clock que existe dentro da nossa ferramenta do Logicsim. Ele está em conexão, e esse clock aqui é um clock automático. Tá? E como é que ele funciona no circuito? Eu posso, para simular, eu posso escolher a frequência de oscilação dele. É bom colocar algo baixo para a gente poder ver. Então eu vou colocar aqui nesse exemplo 1 segundo. E eu venho aqui e habilito o pulso. Reparem que ele fica pulsando aí automaticamente. Então isso é um clock e é assim que o computador funciona. Existem circuitos com frequências diferentes, então nós temos mais de um clock dentro de um computador atual hoje em dia. E ele fica fazendo isso aí, ele fica pulsando entre 0 e 1, gerando então um sincronismo no nosso computador. Por que a gente precisa desse sincronismo? Se as coisas ficassem acontecendo sem um sincronismo dentro dos circuitos, eles seriam muito mais complexos de se fazer, porque quando você tem o circuito, você tem fio, e o fio tem que respeitar a velocidade da luz. Então o sinal transmitido nele acaba que pode chegar em diferentes tempos quando você tem uma palavra de mais de um bit. E isso ia dar um caos, e eu vou mostrar até nessa aula como a gente resolve isso usando o conceito de clock e de memória. Só que antes eu vou falar de como a gente cria memória no computador. Então, aqui é o circuito de clock. Nos vídeos de hoje nós não vamos usar esse clock, eu só estou mostrando para vocês que tem. O clock nosso, nós vamos simulá-lo como esse carinha aqui mesmo de entrada. E nós vamos manualmente setar o clock, colocando 0 e 1 aqui na mão, para facilitar a simulação, tá bom? Então o primeiro passo aqui agora, em circuitos de memória, é o seguinte. É o LET-SR. Esse circuito LET-SR, ele funciona da seguinte forma. Ele é um circuito retroalimentado. Reparem que está dando até erro aqui porque eu não inicializei nenhum valor nele. Então, a saída dele vai na entrada das portas lógicas. E com isso eu tenho o que a gente chama de retroalimentação. Isso aqui faz com que, até então, nós vimos que os nossos circuitos de combinação, eles faziam o quê? Dada a entrada, a saída era sempre igual de acordo com a entrada que a gente colocava. Então ele não armazenava um valor interno. Agora a gente consegue armazenar. O LET-SR funciona da seguinte forma. O S seta a saída como 1. Reparem que aqui eu tenho a saída e a saída negada, tá bom? Então isso sempre vai ter que estar invertido. Então eu seto o S como 1. Se eu coloco agora, reparem que interessante. Eu tenho a saída S, os dois 0 e esse saindo 1. Quando eu coloco aqui, ele sai 1. Se eu coloco aqui no R do reset, o R do reset diz que a saída vai ser 0. Então eu coloquei, a saída deu 0. E agora, 0, 0, eu ainda tenho esse tipo de saída. Repare então que aqui eu tenho um circuito de memória. Esse circuito de memória, ele não depende mais apenas do que está entrando, e sim do que entrou anteriormente. Então, graças a isso aqui, essa retroalimentação, a gente consegue armazenar informações dentro do computador. Tá? Esse circuito aí tem um problema, que ou eu coloco no S1 ou no R1. Então eu teria que, para poder
colocar a saída como 1 ou colocar a saída como 0. Então, S é a saída como 1 e R é a saída como 0. Se eu setar os dois ao mesmo tempo, ele endoida. Eu estou dizendo que o Q e o complemento dele dá 0. Isso, logicamente, é impossível. Então, a gente tem um problema aqui nesse circuito. Qual que é o problema? O problema é, eu não posso ter essa combinação aqui nunca, porque dá problema. Então, a gente teria que evitar isso de alguma forma mexendo nesse circuito. Ok? Então, ó, lembrando, 0, 0 mantém o estado que estava, o R sendo 1, eu zero a saída, e o S sendo 1, eu coloco 1 na saída. Para resolver esse problema, eu uso o LET SR com um clock. O que esse clock faz? Esse clock ele entra na parte de sincronismo, que é o que? Ele não permite que eu coloque dois valores aqui, porque ele só vai ler a entrada quando eu setar isso aqui como 1. Então eu consigo desativar as entradas. Então, ó, ele não setou. Na hora que eu coloco 1 aqui, ele fez a mudança. Então voltei para 0. Reparem que ele não mexeu, então na hora que eu dou o clock, ele coloca. Com isso, se eu quiser fazer uma mudança aqui, eu consigo, ó, não atrapalha o circuito, eu consigo mexer do jeito que eu quero, colocar um estado aceitável e apertar. Então, ó, vem aqui, não deu problema, tá vendo no meu circuito, abaixei, coloquei. Então, o circuito serve para criar esse tipo de sincronismo. O circuito de clock, ele serve então para criar esse tipo de sincronismo. Certo? Então, aqui é uma técnica para resolver esse problema. Outra opção que fizeram depois disso é o seguinte, é mudar, ao invés de ser agora duas entradas SR, nós temos o LET D, que é o que a gente chama. E o que esse LET D faz? Ele troca o SR por uma entrada que a gente chama de D, que é o dado, e esse dado ele funciona invertendo numa das portas a saída. Então, se ele está com 0 e eu seto o clock, a saída é 0. Se eu coloco 1 aqui, seto o clock, a saída é 1. Então aqui a gente já conseguiu ter uma melhoria no nosso circuito de memória para armazenar um bit. Tá? Um problema que nós temos no LET é o seguinte, se eu estou no clock com 1 e eu mexo aqui, ele altera. Então, ainda assim, eu posso ter um problema de sincronismo, certo? E esse problema de sincronismo, a gente resolve ele da seguinte forma. Imagina que isso aqui é meu sinal de clock. Ao invés de eu aceitar a mudança nesse período todo aqui de cima, seria interessante eu aceitar a mudança só na subida. Então, na hora que eu mudar o estado, seria interessante eu aceitar a subida, e não no tempo todo. E isso existe. É o que a gente chama de flip-flop, que vocês já leram aí. Então, a diferença do LET para o flip-flop é que o LET aceita mudança o tempo todo quando o sinal do clock estiver alto. Já o flip-flop não, o flip-flop só aceita no ato que eu clico aqui, ou seja, eu saio de 0 para 1. Depois eu posso mexer também que ele não aceita. E aqui nós temos exemplo de flip-flop. Aí aqui eu vou entrar num detalhe importantíssimo para vocês, que é o seguinte. Esse é o circuito que tem no livro. Por algum motivo, o nosso simulador não aceita rodar esse circuito. Ele reclama de retroalimentação aqui. Se eu rodar ele aqui, vai travar o programa. E eu vou ter que abrir de novo. Eu vou até mostrar para vocês. Ó. Coloquei um. E agora eu vou colocar o clock. Antes de colocar, é interessante explicar para que é isso aqui. O livro já explicou, mas eu vou falar para quem não entendeu. Tudo que tem nos circuitos gera um atraso. Então a ideia de fazer a subida é a seguinte. Se eu mexo nesse clock, eu vou usar o circuito aqui de baixo para não travar. Reparem que nunca, vocês olhando aí, os dois vão dar verdadeiro, correto? Ó, as linhas nunca dão. E isso é uma porta E. Uma porta E só dá verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, se você olha rapidamente assim, você sai do princípio que
Não tem como, isso nunca dá 1. Mas reparem que se eu colocar 1 no dado e apertar aqui, deu 1 aqui. Então, como é que funcionou isso aqui? É magia? Não, é o seguinte. Todo circuito no computador tem um atraso. Essa porta aqui, negação. Então, a gente coloca uma negação aqui e faz o seguinte. No instante que eu aperto o clock, se vocês olharem a figura 3.24 e 3.25, que é esse circuito, 3.25 e 3.24, é o que eu estou falando, tem um gráfico de clock. Vou projetar ele na tela rapidinho. E vocês vão perceber que, por um dado instante de tempo muito pequeno, a parte B e C elas vão ficar como 1, que é um instante apenas. Por quê? Aqui está como 1. Aqui não. Na hora que eu aperto, aqui fica como 1, só que aqui dá um pequeno delay para ele passar como 1. Por causa dessa porta lógica aqui. Então, isso faz com que essa porta lógica jogue 1 aqui na saída, ativando o clock, e isso funcionando. Então, agora eu vou mostrar que aqui dá um problema, então esse circuito ele vai dar pau. Olha, você está comum na hora que eu fizer aqui. Olha lá, oscilação aparente, ele travou e todo o meu programa para de funcionar e não tem jeito. Então eu preciso de fechar ele e abrir de novo. Abrir novamente o programa, vou deixar ele quietinho para não mexer. Agora, aqui, essa parte do clock funciona. Então, eu vou ativar aqui de novo a simulação, só que agora eu vou botar uma frequência de pulso mais baixa. Vocês vão ver que ele vai oscilar de 4 segundos. Esse é um circuito LED e eu ativei aqui, como eu falei, o clock. Reparem que no 0 não acontece nada. Quando ele fica 1, ele ainda alterna. Isso não era para acontecer se fosse um flip-flop. Só que isso aqui é um LED. O flip-flop está aqui embaixo, certo? Então, esse também aqui em cima é um flip-flop feito por mim, mas ele não funciona no simulador. Então, o que eu estou fazendo agora para mostrar para vocês? Eu coloquei o circuito de flip-flop pronto, que já existe, e é o que a gente vai usar aqui para fazer as atividades. Então, se eu vier em memória, tem vários tipos de flip-flop. Eu vou usar o flip-flop D, que é o que a gente está usando aqui. Nesse caso aqui, o nosso clock está sendo gerado, que eu criei para mostrar para vocês. Eu vou usar esse clock aqui, então eu vou fazer uma cópia desse circuito. Eu vou tirar essa parte, vou usar esse circuito de clock aqui. E repare agora o seguinte, apagado, ele não troca. Não troca. E nem aceso, ele não troca. Mas, na mudança de estado, ele vai trocar. Ele vai trocar, trocou, e ele não acende mais. Então, o flip-flop funciona dessa forma, diferente do LED, que quando está no alto, aceita qualquer mudança. Então, é muito mais fácil trabalhar só com o que a gente chama de mudança na subida da borda do clock, que é esse cara aqui embaixo. Tá? Beleza. Então, com o flip-flop, a gente consegue criar um circuito de memória de 1 bit. E aí, juntando esses caras em paralelo, nós criamos os registradores. Aqui eu tenho um exemplo de registrador de 4 bits. E além disso, eu tenho mais alguns itens da ferramenta para mostrar para vocês. Como é que esse carinha funciona? Esse registrador, eu coloquei mais coisas para mostrar para vocês que tem no flip-flop, ou que pode ter no flip-flop, nesse caso aqui do simulador tem. O livro, quando cria, às vezes ele não coloca uma opção ou outra, mas isso varia de implementação para implementação, que é o Enable e o Reset. O Enable ativa os nossos registradores. Então, se ele tiver como 0, de nada adianta eu mexer em qualquer coisa que não vai funcionar o circuito. E o Reset, independente do momento que eu estou, se eu seto 1 aqui, ele vira tudo 0. Tá bom? Nós temos o nosso clock, como já mostrei para vocês. Nós temos a entrada D e a saída aqui. Tem a saída invertida também, só que eu não vou usar nesse caso. E aqui
uma diferença que nós vamos trabalhar é que agora a entrada, para facilitar a nossa vida, nós não vamos usar mais um conjunto, ó, minha entrada é de 4 bits. Então, eu não vou trabalhar mais com 4 negocinhos assim. Para facilitar, eu vou colocar 1. E aqui na configuração, eu vou mudar ele para 4 bits. Assim, a gente consegue trabalhar de forma mais simples. Mas aí, o que acontece? A partir desse momento que eu tenho 4 bits, a minha largura agora aqui dos fios, nós falamos que passou para 4 bits. Então, o que eu preciso? Eu preciso de pegar esses 4 fios desse cabo agora e transformar separado para poder ligar nos flip-flops. Por quê? O flip-flop é de 1 bit só. Para isso, eu uso esse carinha aqui. Esse carinha é um distribuidor. O distribuidor está em conexão. Distribuidor. Reparem que eu posso colocar aqui. E eu posso escolher quantos bits eu quero de largura de entrada e saída. Então, naquele exemplo ali está 4, então eu mudaria para 4 aqui e ele apareceu. Eu posso também trocar aqui a posição, usando as setinhas do teclado, me facilita, dependendo do jeito que eu quero o circuito. Eu tenho ele na saída também. Essa ideia da saída é a mesma coisa. Eu pego o item de saída, transformo para 4 bits de dado e coloco o distribuidor. O legal é que o distribuidor, cada parte dele é tanto entrada como saída. Então eu uso ele também agora jogando os fios para cá para transformar num cabo de 4 bits. Tá bom? Bem, então vamos lá. Vou colocar na saída aqui na simulação o número 10. Saiu aqui? Não. O que eu teria que fazer? Dar um pulso de clock. Dei o pulso. Funcionou? Não. Por quê? Porque meu enable está desativado. Então eu vou deixar o enable ativado. Na hora que eu dou o pulso, olha lá, a minha saída está saindo agora o que tem dentro dos meus flip-flops. Ou seja, agora eu crio um registrador e esse registrador tem um valor guardado. Eu poderia alterar a entrada, que a saída não alteraria. Por quê? A minha saída está colocando o que tem armazenado aqui dentro dessa memória. Tá bom? Então, uma memória nada mais é do que vários registradores desses ligados. E isso aqui é interessante para dar, como eu falei, sincronismo no computador. Se eu ativo o clock aqui, ó, de 1 passou para 0 de novo. Eu vou mostrar agora para vocês um uso de sincronismo que a gente pode fazer com registradores dessa forma, usando flip-flops. Lembra do nosso somador que vocês tiveram que fazer, somador de 1 bit, 1 mais 0 dá 1 na soma e não vai 1. Eu tenho o somador aqui de 3 bits, como vocês já viram. Esse somador, imagina que eu quero somar 3 com 1. 1 aqui é tranquilo. Agora, para eu somar 3, eu não tenho que clicar 2 vezes. Reparem que vai acontecer o seguinte. Eu vou clicar uma vez, ele vai me dar uma soma que ainda não é o que eu quero, errada. E quando eu clicar de novo, ele me dá a soma certa. Então, reparem que isso aconteceu por quê? Por causa do delay que tem na transmissão de sinal, que no caso aqui é a minha mão clicando nas opções. Só que isso no computador ocorre de que forma? Os sinais do computador eles têm que passar por fios. E reparem que os fios possuem tamanhos diferentes. Quando você tem um circuito muito rápido, o tamanho do fio importa. Então, se eu conseguisse mudar esses 3 valores ao mesmo tempo, como esse fio é menor que é menor que esse último aqui, nós teríamos uma variação de sinal. Então, o meu circuito ia fazer uma soma por um instante de tempo mínimo errado, e isso poderia dar um problema nos cálculos futuros. Então, a ideia é a seguinte. Eu coloco, por exemplo, na saída um registrador. Esse registrador de 4 bits aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa soma parcial, que está errado ou não. Então, eu vou modificar agora aqui, ó. Eu quero somar 1 com 3, somei 1 com 3. Está vendo que ainda a soma não foi feita, por quê? A minha LU, o meu circuito somador, ele fez a soma
E horas ele fez ela parcialmente. Ó, reparem, eu botei 1 aqui, agora ele somou 2 e ele somou 3, mas eu queria essa soma. Então, para eu não pegar esse lixo que é a informação parcial, o que eu faço? Eu coloco um registrador no meio do caminho. Esse registrador ele tem como pinos a saída, os dados, o clock, mais o que? O enable e o reset. Eu travei aqui com constantes, que são esses itens aqui, ó, para vocês saberem que dá para usar também. Por quê? Eu não quero resetar nada nesse circuito e eu quero deixar esse registrador sempre ativo. Então eu coloquei isso aí, para mostrar para vocês também essas opções. Então agora na hora que eu apertar o clock aqui, olha lá, ó, minha soma foi feita. Certo? 4. Então agora se eu quiser alterar essa soma e somar 3 com 3, por exemplo, reparem que eu coloquei 3 e 3, não alterou, certo? Porque eu não mexi no clock. Assim que eu clicar aqui, a minha soma vai ser propagada para a minha saída corretamente. Então, apertei, olha lá, a soma foi feita. Então, o registrador pode servir para isso aqui também, tá, pessoal? E esse aqui é aquele circuitinho que a galera olha e chora. Brincadeira. É o circuito de memória agora 4x4. Possivelmente vocês devem ter desesperado para ver tanto fio passando aí. Eu tentei organizar esse negócio da forma mais clean possível, mas não é tão simples. Tem muito fio, muito circuito. Mas o que é esse cara? Esse cara é uma versão muito próxima do que a gente tem na figura 3.28 do material que eu passei para vocês. No material que eu passei está como a memória 4x3, que é de 3 bits de largura. Aqui eu já fiz uma 4x4, que é 4 bits de largura, para vocês conseguirem analisar uma e a outra e ver o que muda aí quando você aumenta a largura para criar uma memóriazinha. Bom, vamos ao que importa, o que temos aqui. No D é a entrada, podemos até mudar o nome aqui para facilitar vocês. Entrada. Aqui embaixo eu tenho a minha saída, certo? Eu tenho aqui o endereço. E aqui eu deixei os nomes em inglês, porque é importante. O CS, que é o Chip Select, que é o se foi selecionado, é como se fosse o Enable, eu estou selecionando essa memória. O RD, que é o Read, que é a leitura. Essa entrada aqui funciona da seguinte forma. Se tiver como 1, eu estou com a leitura ativada. Se tiver como 0, eu estou com uma gravação ativada. E esse carinha aqui, ele ativa a saída da memória. Por que eu preciso desse cara? E também esse outro carinha aqui, ó. Esse carinha é muito importante. Por quê? Quando eu tenho vários circuitos, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso. Ó, o que aconteceu? 0 com 1 deu curto, né? Ficou vermelho. Eu não posso ligar saídas. Eu não posso compartilhar saídas. Isso é um problemão, tá? E por que eu tenho isso? Então, esse cara ele consegue desativar a saída. Então, ela fica com esse XXX, que é que ela tá... É como se eu tivesse cortado o fio mesmo. O fio não está encaixado. Esse carinha aqui, ele está em portas. Ele é um buffer controlado. Então, com o buffer controlado, eu consigo ativar ou não as saídas. Com isso, eu consigo ter várias saídas ligadas se tiver esse carinha aí e, obviamente, nunca ligar mais de uma saída ao mesmo tempo. Isso aqui serve para poder ligar várias memórias em paralelo. Então, imagine que eu tenho essa memória 4x4. Eu quero transformar uma memória em 8x4, ou seja, 8 linhas e 4 de largura. Eu usaria 2 módulos desse. E eu compartilharia a mesma saída. Então, esse cara serve para isso, porque eu só posso ativar um módulo de memória ao mesmo tempo. Então, ele serve para isso. O livro também está explicando direitinho para que ele serve, mas que fique claro que é para essa opção aí.
Vamos voltar ao circuito. Então, eu tenho a minha entrada daquela forma que eu já mostrei para vocês para facilitar, com 4 bits, um cabo aqui com 4 fios. Eu distribuo eles em 3 bits e isso é a entrada. A entrada, pessoal, eu ligo compartilhando, porque a entrada eu posso. Então, reparem que o bit 0 da entrada está compartilhando cada registrador que equivale ao bit 0 de cada linha, assim como o 1, o 2 e o 3. A minha saída, eu tenho como? Ela está ligada numa porta E. Essa porta E, o que liga nela, além dessa saída? Esse carinha aqui. Quem que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é o meu seletor de endereço. Então, para eu poder, olha que interessante, para eu poder ler a saída, ele pega o valor que tem dela e o endereço que eu coloquei, ó, endereço 00. O endereço 00 ativa a linha 0, porque eu estou negando os dois aqui. Se eu colocar o endereço 01, que é o número 1, eu vou ativar qual linha? Olha aqui, ó, que interessante, tem um erro aqui na minha memória. Na verdade, é até legal que isso aconteceu para mostrar para vocês. Esse erro está físico aqui, sim, mas conceitualmente não tem problema, porque eu estou falando que essa é a linha 0, essa é a linha 1, no caso, essa seria a linha 2. Não, essa é a linha 3, desculpa, e essa é a linha 2. Eu acabei trocando isso aqui. Como é que eu resolvo isso, se eu quiser resolver isso? Reparem, ó, antes de resolver, entendam o seguinte. Não daria errado a minha memória. Por quê? O que eu estou chamando de linha 1 vira A2 e o que eu estou chamando da 2 vira 1. O endereçamento aqui não muda, isso é só internamente. O importante é que sempre dê a saída certa. E vai dar a saída certa. Mas por que eu errei? Porque aqui eu peguei o carinha trocado. Certo? Ó, esse cara tinha que estar nesse fio e esse nesse. Então eu vou trocar para mostrar para vocês. Isso é até bom que vocês conseguem talvez perceber aí como é que funciona a decodificação aí. Pera, eu acho que eu coloquei onde estava. Ah, o gênio, coloquei onde eu estava, eu, hein? Por isso que falar e escrever é terrível. Vamos voltar aqui. Então, vou até deixar esse erro aí no vídeo para vocês verem o que acontece. Vou fazer assim para não ter risco. Ó. Bom, ok, beleza. Agora então, esse cara, vou ligar aqui e esse aqui. Então, o 0 agora vem aqui. Vamos ver se eu fiz certo. Olha lá, a linha 1 pega esse. 0, 1, 2, 3, 2, 3. Agora está mapeando fisicamente certo. Então vamos continuar. Então isso aqui é um... Que circuito é esse? Quem lembra? Pensem aí. A gente viu ele. Ele é um circuito decodificador, tá, pessoal? A gente falou dele na aula de circuitos. Só que a gente viu que tinham 3 bits. Esse tem 2. Então, esse circuito aqui, de acordo com uma entrada aqui em binário, ele ativa apenas uma saída, que a gente usa essa saída para selecionar duas coisas. Para poder permitir que o clock do registrador seja ativado, eu vou falar mais daqui a pouquinho, e ele permite que a saída do registrador também possa ser ativada. Tá? Então ele está ligado aqui também. Aí voltando agora no nosso Q, nós temos que essas saídas de cada linha, ela está ligada num OU.
para dizer se a saída dá 0 ou 1. Por quê? Eu só vou ativar um por vez. Então não tem problema ter um ou. Se eu ativei uma delas, igual essa, e aqui tivesse saindo 1, daria 1 aqui, então esse ou daria 1, viria 1 para a saída. Então é assim que funciona o sistema de ligação da saída da memória. E aqui agora eu tenho esses carinhas. Então reparem que o meu CS, quando eu ativo ele ativa esse AND para poder ativar a seleção exatamente agora do meu clock. Então eu ativei o AND que pega a seleção da linha que eu quero, que eu selecionei o chip, mais isso aqui. Como eu estou com o modo de gravação ativado, eu não conseguiria ver nada na saída, porque também minha saída está desativada. Então, eu tenho que ativar, para poder ver alguma coisa, o modo leitura, ativar a saída e selecionar o chip. A partir do momento que eu fiz isso, ó, eu estou vendo a saída. Só que a saída está zerada, porque minha memória está tudo com 0. Vamos gravar alguma coisa nessa memória para mostrar para vocês. Então eu tiro a seleção, põe em modo gravação. Aqui tanto faz, pode deixar ativo sempre, nesse caso que só tem um módulo. Eu vou gravar no endereço 1 o valor 6. Como é que eu gravo? Deixa 0 aqui e eu ativo aqui. Então na hora que eu selecionei meu chip, select, repare que vai acontecer o quê? A linha que eu selecionei vai ativar o pulso no clock de cada um desses. Feito isso, ela gravou aqui dentro, repare que tem um valor, ó, ficou gravado aqui na linha 1, o que eu coloquei na entrada. Se eu alterar minha entrada agora, reparem que não mudou o que tem aqui. Por que eu não estou vendo? Porque no modo gravação não faz sentido eu ver a saída para esse tipo de memória. Então, se eu botar agora modo leitura e ativar o CS, o que aconteceu? Eu estou vendo a saída do que eu selecionei. Mesmo na entrada estando 000, porque a entrada não me importa. Porque eu estou lendo o circuito. O que eu fiz agora? Sem querer eu cliquei, eu desgravei aqui a minha entrada, a minha saída, porque eu ativei o modo de gravação. Então vamos fazer de novo aqui. Ó, vou colocar, gravei aqui, reparem. Então eu desativo o chip. Sempre lembre de desativar o chip quando vocês forem mexer nos endereços, porque senão você corrompe sua memória toda. Deixa a leitura. Agora eu vou botar no endereço 2. O endereço 2 eu vou gravar. Vamos gravar 15. Então como é que eu faço? Põe em modo gravação. Ativo o chip. E desativo. Gravei 15 aqui. Legal? Se eu botar no modo leitura e selecionar o chip, eu estou vendo o que tem aqui nessa linha que eu selecionei. Se eu trocar a linha para 3, eu vou ver 0, independente da entrada. Reparem, então, se eu estou lendo, a entrada não me importa. Se eu estou gravando, a saída não me importa. Então, aqui eu estou lendo. Se eu desmarcar esse cara, eu vou botar na linha que eu selecionei o valor que está na entrada. Então, eu vou botar 9 aqui. Vou marcar, ó. Olha lá, o link que eu tinha selecionado gravou 9. Então, agora eu tenho na linha 1, 6. Na linha 3, 15. E na linha 2, desculpa, 15. E na linha 3, eu tenho 9. Vou tirar a seleção para não fazer nenhuma cagada, para eu pensar aqui se é melhor, botar 0. E agora eu vou querer ler o que tem na linha 1 de novo. Então, ó, linha 1, a saída está desativada porque eu não selecionei o chip. Na hora que eu seleciono o chip, ele sai a saída da linha 1. Então, reparem que isso aqui eu criei uma memória. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, analisem, pensem com calma. Eu vou disponibilizar esse circuito pronto para vocês fazerem os testes aí. Feitos os testes e entendido como é que funciona, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar essa memória e dobrar a largura de memória dela. Então, essa memória ela é 4x4. Então, como atividade, vocês vão fazer uma memória 4x8. 4 linhas com 8 bits de largura. Certo? Nós vamos ter uma webconferência, então qualquer dúvida eu tiro lá. Espero que
vocês tenham compreendido isso, e é assim que a memória funciona. Claro que tem outros tipos de memória. Esse tipo de memória fica indefinidamente, esse valor salvo, como o autor no livro fala que tem memórias que não são desse tipo, que é a nossa memória principal, para ser menor, mais simples e mais barato de se produzir. Mas o conceito é o mesmo de seleção, saída e entrada. Bom, fica assim então, até a nossa webconferência.